Agora, vamos para o reality show? Porque no reality show a gente vê que as pessoas são ali colocadas à prova e aparece praticamente o pior de todo mundo. E a cada instante parece, né? Só que parece que o que a gente está vendo agora é o pior de todo mundo, não do reality, mas de toda e qualquer pessoa. Porque é uma vontade de ver o sofrimento do outro, né? E você sabe o que é curioso, Kátia, que talvez o Dr. Pablo possa responder pra gente, essa história da perversão também, a gente tá vendo isso no reality, por exemplo, a Carol Conká, que tá lá, poxa, na verdade ela tá manipulando o jogo todo, né? Todos, a verdade né? é isso, ela tá manipulando meio que todo mundo. Não só ela, né? Mas ela ali Mas tá meio que cabeça. encabeçando isso um pouco mais, assim. Queria saber se o fato dela estar confinada, talvez ali que as emoções se ficam mais à flor da pele, talvez você se mostre mais. Será que é o seguinte, isso aumenta, será, esse percentual de perversidade dela, assim? Você não tem a dúvida que o confinamento faz isso. Porque quando você tem uma situação afetiva, e é o afeto que está determinando muito a sua razão, e ali todos estão alterados afetivamente, porque não estão nas suas rotinas normais, estão mais ansiosos, estão mais tensos, estão mais preocupados, estão com milhares de câmeras olhando para si, então eles não estão normais ali do ponto de vista afetivo. E o que a emoção faz? Ela é como se fosse uma lupa nessa personalidade. E aí, por exemplo, às vezes, naquele momento que seria um traço de agressividade normal sair, ele vem aumentado pelo exagero do estado emocional que a pessoa está. Então eles choram mais intensamente, eles sorriem mais intensamente, são mais agressivos intensamente, são mais maldosos intensamente. Então o estado emocional potencializa todos os traços de personalidade da pessoa. Mas ao mesmo tempo a gente viu o Lucas, que acho que foi a partir daí que a Carol e outros ali começaram a se sentir no direito de destruí-lo, que ele literalmente, eu não sou médica, mas me parecia um surto aqui. Porque o menino começou a falar umas coisas absurdas de um para outro, de outro. Vamos acabar, se unir para a gente mandar embora todos os brancos, vamos ficar só os negros, vamos fazer isso e aquilo, instigando, na verdade, ali. Aí eu achei, pelo menos do meu ponto de vista, o pior de cada um. Também, como se vamos nos cutucar, porque você sofreu muito, então agora você tem que fazer os outros sofrer. E isso fez, eu acho que ali, meio, sabe um frenesi de tubarão? Quando joga uma isca lá pro tubarão e eles começam todos até se morder. Né? Um pouquinho de sangue. E aí eles começam a se matar e se comer. É mais ou menos o que a gente está vendo ali. É verdade. Isso foi um start ou isso, na verdade, o surto dele não foi o surto e pode ser algo consciente, doutor? Não, acho que foi... A gente pode até usar essa palavra surto, né? Crise. Sim. É uma alteração abrupta do comportamento dele, porque aparentemente ele não vinha com aquele comportamento e de repente numa festa ele começa a ter aquele comportamento. O álcool pode ser um gatilho para esse tipo de coisa. E a gente sabe que aquelas festas são regadas a álcool. Então, até para produzir isso, né? Como você falou, das iscas, de causar essa coisa. Porque eu acho que se não tivesse o álcool numa festa do Big Brother, o Big Brother não seria o que é. Porque muita coisa vem em decorrência do que acontece nas festas e, consequentemente, da bebida que é na festa. Então eu acho que ele realmente teve uma ruptura ali com o seu padrão normal de funcionamento, de comportamento, provocado pelo álcool, provocado pelo estresse excessivo do confinamento, provocado por essa questão que está sendo observada o tempo inteiro. Então tem medo da avaliação, tem medo do julgamento, tem medo do que estão se achando. Então você imagina o que é isso na cabeça de um jovem, tudo junto. Ele se perde, realmente é uma confusão mental muito grande e pode acontecer o que aconteceu. Bom, mas no caso dele foi um surto. No caso dela, é um surto recorrente. Diário. Sem dúvida. Né? E puxando nesse assunto, ainda é fascinante falar sobre isso, né? Até porque a gente está realmente assistindo a um reality, aquele laboratório, aquele aquário que todo mundo fica assistindo. A Carol Conká, que tem esse comportamento agressivo, o Lucas não é o único alvo, tem outras pessoas também, a Juliette, por exemplo. Doutor, eles têm acompanhamento psicológico lá. Aliás, todos passam por um psicólogo antes de entrar. Mas a gente percebe o quanto nessa, edição tá tudo muito forte, exacerbado. As pessoas aqui fora estão até surpresas até e os amigos dela que estão amigos. reconhecendo a atitude dela. É possível, só com idas,
ao confessionário ali para falar com um psicólogo. É possível reverter situações assim? De ontem para hoje, algumas pessoas estavam com medo que a Juliette cometesse suicídio. Quer dizer, olha o grau da situação tensa que pode estar acontecendo. Um psicólogo, em pequenos momentos, dentro de um confinamento, pode resolver isso? Ou talvez a gente se depare com uma situação muito mais grave? Ele pode ajudar na medida em que ele puxa um pouquinho da racionalidade do participante. Porque você está tendo um conflito ali entre as emoções, que estão extremamente desajustadas, superando o aspecto racional deles. Eles não conseguem se controlar, eles não conseguem gerenciar minimamente o dia a dia deles. Aí você tem essa pessoa próxima do suicídio, você tem aquele surtando, você tem essa sendo maldosa, e essas coisas começam a aparecer. O psicólogo, num 5, 10 minutos, pode chamar a razão. Peraí, olha o que você fez. Acorda, você acha legal? Meu Deus, é mesmo. Então, quando o psicólogo chama a razão, ela pode sim trazer um equilíbrio melhor entre razão e emoção lá dentro. Mas isso tudo vai depender da capacidade dessa pessoa de fazer esse exercício. Agora, né, doutor Pablo, trazendo para o nosso dia a dia, a gente está um pouco num reality show. Claro, que é confinado. Estamos né? com a pandemia que está deixando todo mundo mais confinado. E aí, dentro de cada problema emocional de cada um, porque todos nós, a gente fala assim, eu sou equilibrada. Então, acho que a sua autoimagem está um pouco distorcida, porque a gente sempre tem problemas que a gente não sabe resolver direito. Gatilhos, né? Gatilhos. Esse confinamento da pandemia, e junto com o estresse da gente não saber como vai ficar o futuro, da gente não saber a situação financeira do país e a nossa própria como vai ser, a gente está vendo muita gente indo para beber demais dentro de casa, muito feminicídio acontecendo. Já acontecia muito, mas muito mais. Aumentou demais. Pessoas mais agressivas, intolerantes. Intolerantes. Né? E, ao mesmo tempo, tem uma expectativa de melhora. Trazendo para a atualidade, a gente pode ver pessoas, de fato, surtando, e não que tivessem esse grau, vamos botar a maldade, de satisfação em ver o outro sofrer, justamente por estar numa pressão pessoal muito grande? Você não tem a dúvida. Isso que a Cíntia falou, desse laboratório do Big Brother, acontece no macro. Aquilo que está lá no micro está acontecendo aqui. Nós estamos confinados. Sim. Fomos confinados, né? E sem escolha, hein? Sem escolha. Sem escolher. Então, assim, colocou a mãe junto com o filho 24 horas, coisa que ela não estava acostumada, com o marido 24 horas, tirou o trabalho, tirou os amigos, tirou o shopping, tirou tudo. E isso potencializou tudo aquilo que já vinha meio que guardado debaixo do tapete. A ansiedade já estava lá. Mas como ela estava no dia a dia, envolvida na rotina, ela até conseguia levar. Só que agora ela ficou só ansiedade, porque tirou a rotina. Piorou o sono, piorou a ansiedade, crises de pânico, depressão, aumentou o consumo alcoólico, como você falou, feminicídio, violência dentro de casa. Por quê? Esse estado emocional exacerbado pela alteração abrupta da rotina provocou uma alteração significativa do comportamento das pessoas. O Big Brother, que era esse laboratório vivo, mostra isso pra gente, que acontece lá, acontece na nossa casa. Remédio para isso, racionalidade. É difícil, Agora, né? imagine se a pessoa já tinha algum problema É isso que eu queria até de um perguntar. desequilíbrio emocional, Doutor Pablo. a pressão como vai ser, né? Então, doutor Pablo, o Alex está falando aqui, a questão é essa. Se a gente tem uma tendênciazinha lá, como a Kátia falou, ou não, isso pode brotar. Eu estou aqui, mas estou confinado, a Carol está lá confinada, mas faz de conta que ela era uma fofa na vida, boazinha na vida, mas de repente lá dentro a pressão, esse monstro brotou ou só acorda, ou ele já está lá dentro? Ele já está lá dentro. Esses estados de estresse só faz aparecer o que já está lá dentro. Só traz à tona, né? Só traz à tona. Então a gente não vira má. A gente já era uma pessoa má, mas uma má disfarçada, vamos dizer, o lobo disfarçado de cordeirinho. Isso, perfeito. Porque as situações de estresse potencializam aquilo que nós somos. Se você ama, numa situação de estresse, você vai amar. Se você respeita, você vai continuar respeitando. Claro que pode vir outros traços de agressividade, de impulsividade. Mas se você tem traços que te caracterizam, e nas situações de estresse, sobe aquilo para a superfície. Tem ditados populares que expressam muito bem a verdade. É igual aquele ditado, você só conhece uma pessoa quando come um saco de sal junto com ela. É verdade. Esse ditado quer dizer? Ele quer dizer isso. Leva a pessoa à situação de estresse, no limite, dia a dia. você vai conhecer ela.
Vamos ter uma pergunta, né, gordinha, pro doutor Pablo? Sim, eu gostaria de saber do doutor, boa tarde, doutor. É o seguinte, Boa tarde. se é possível uma pessoa que está lá segregada receber, por exemplo, uma ordem. Olha, você vai entrar aqui nesse reality, mas eu quero que você seja contundente, eu quero que você seja militante de alguma coisa. O senhor acha que esse tipo de ordem, se é que existiu, se pode existir, pode ter atraído esse volume imenso de terrorismo que foram feitos por vários deles adultos? Queria saber se isso pode ser uma fake surtada ou se isso realmente é da pessoa, por exemplo, que tem participante lá que Entendi. parece uma dominatriz, né? Entendi. Basicamente, né, doutor Pablo? Você está perguntando se aquilo pode ser uma encenação de um roteiro, Isso. de um reality, Isso. ou se aquilo pode ser realmente de um comportamento humano que está submetido àquele tipo de pressão. Pode. Isso. Eu não sei se é um roteiro ou se pode ser um comportamento humano de uma pessoa submetida àquele estado, sim, você não tem a dúvida. Né? Porque quando nós somos submetidos a esse tipo de situação, nós somos praticamente dominados pelo nosso sistema emocional, e aí nós perdemos a razão, e aí a gente vira praticamente um bicho na natureza. Né? Então pode sim. Eu não sei se é teatro ou não, mas que pode ser. Sim, pode. Mas aí, eu lhe pergunto mais uma coisa, então, doutor Pablo. Vamos dizer, vem alguém, não estamos dizendo que é isso que aconteceu lá, gente, suposições. Vem a direção e fala, bom, Kátia, a partir de agora, você vai ser cruel, você vai causar sofrimento nos outros. Eu não ia aceitar, eu ia falar, me desculpa, meu caro, mas eu não vou entrar nessa, porque não tem nada a ver comigo. A pessoa aceitando, mesmo que tivesse isso não é um sinal de que ela já tem um tracinho ali, que pelo menos uns 20, 30% dela já faria aquilo se tivesse oportunidade? Predisposição, né? Aí talvez a gente vai falar de caráter, a gente vai falar de princípios, de valores, Sim. quais os valores que as pessoas têm. Não necessariamente uma doença mental, mas uma questão mais de princípios e valores. O que te rege nesse universo? Sim. É só dinheiro? É fama? É o que é? Então você vai topar tudo. Agora, se o meu princípio maior é uma ética, uma moral, é o respeito pelo outro, É empatia. é isso que vai pautar a empatia, é isso que vai pautar as minhas decisões. Então eu acho que é muito mais uma coisa relacionada a valores sociais que nós temos hoje, de princípios que estão regendo a nossa sociedade, que estão extremamente superficializados e que pode sim levar pessoas a tomar decisões assim, passando em cima de todos e de todo mundo para chegar nas suas metas.